Olá, pessoal! Estamos aqui em mais uma gravação do nosso GLCast, finalizando esse ano que passamos aí com muito conteúdo desse nosso universo têxtil. E esse episódio em especial será com todo o nosso time de representantes da GL para contar aqui para vocês os bastidores dessa nossa rotina frenética que é ser representante na GL, que é ser representante, né? Que já é um desafio por si só essa função. E vamos começar aí contando todo esse bastidor, né, meninas? Primeiro, obrigada por vocês estarem aqui. Nessa reta final do ano, a gente sabe que é uma loucura todos os dias. Então, tirar esse tempinho para estar aqui batendo esse papo vai ser muito legal. Obrigada, tá? Show. Gente, mas contem aí, eu acho que para todo mundo que está ouvindo, sempre é uma curiosidade entender essa nossa rotina. E aí a GL, né, para quem nos ouve, nos segue, tanto aqui no GLcast como no nosso dia a dia, entende que o nosso universo é um pouquinho diferente. Pri, conta aí, como que você vê esse posicionamento da GL frente ao mercado? Eu acho que a GL, ela se destaca primeiramente por ser referência, tanto na parte de representação quanto de atendimento ao cliente. A gente fala, eu acho, um pouco da nossa atividade enquanto representante, mas a gente sabe que a nossa operação hoje, ela não funcionaria se não fosse a nossa base no escritório também. Então, toda a nossa equipe que nos dá um suporte e o foco sempre no cliente, né? Então, de estar próximo, de estar preocupado com a necessidade do cliente, não só de vender, porque hoje a gente vê muito representante preocupado com a venda, né? Quer ir no cliente, quer vender a todo custo. E acho que a GL tem essa preocupação de ofertar para o cliente desde um bom atendimento, uma boa negociação, saber o que vai ser interessante para ele ou não em cada momento. Então, tem os momentos que a gente vai na insistência de realmente vender, porque sabe que o cliente vai fazer um bom negócio, mas também a gente sabe a hora de tirar o time de campo, esperar o mercado acontecer também para que o cliente faça uma boa negociação. Josi, é isso mesmo? Tu que tá há 20, quase 25 anos aqui na GL, né? Isso aí, ano que vem 25. Bodas. Mas é perfeito o que a Pri falou. Eu acho que assim, em primeiro lugar, eu acho que a GL tem sempre essa preocupação do atendimento ao cliente e tem essas duas frentes, né? Do que talvez o cliente vê com mais intensidade, que é toda a estrutura do showroom, das pesquisas, da parte técnica, é o que ele de fato enxerga no dia a dia, nos solicita com mais frequência, mas a gente sabe o quanto ou tão mais importante é esse nosso bastidor, é essa nossa estrutura. Eu acho que assim, em todos os atendimentos que a gente teve, de apresentação de estrutura, a pergunta que mais a gente recebe é como é que funciona, como é que é, onde senta, o que faz, quem faz, e a gente vê que de fato é um diferencial, né? Que é o que é também para que essa excelência ao atendimento no cliente, ela seja priorizada, essa nossa estrutura, de ele estar sendo assistido desde a visita da representante para apresentar o produto, para entender a necessidade do cliente, para entender o que de fato ele precisa naquele momento, como também o bastidor daquela oferta com mais frequência, da televendas, que vai estar enxergando aquela mesma carteira de clientes, vai estar vendo mais oportunidades, com mais frequência, pelo fato de ela estar respirando diariamente a gestão da carteira, que diferente da representante, talvez, que está mais fora, focada em outro momento ou outro foco do cliente, ali não, a televendas, ela de fato, ela está buscando e está tendo a oportunidade de enxergar o que chega das representadas, ofertas, liberações e entender dentro da gestão para quem tem que ligar, para quem que aquilo é uma oportunidade, e também a parte das gestoras, que é toda a parte burocrática, que tanto facilita a vida do cliente com uma resposta rápida de boleto, de entrega, de rastreamento, como também desburocratiza e alivia a vida da televendas e da representante, que aí elas conseguem, né, nós conseguimos ser muito mais focadas em o que de fato reverte em venda ou na parte do atendimento do cliente, né, de estar inteirada ali full time no que ele está buscando, está precisando. E aí ser bem assertivo, né? E até complementando, também tem uma coisa assim que eu destaco desde que eu cheguei na GL, os detalhes, quanto a gente cuida para a venda acontecer de uma forma confortável para o cliente, né? Então, desde saber a forma de pagamento que o cliente normalmente usa, o local de entrega. Sim. Então, assim, eu lembro que
uma das primeiras vezes, qual local de entrega o senhor vai, né, mandar esse pedido? A gente tem um sistema para constar, né? Então, eu fui aprendendo desde lá do começo. Tu já sabe onde o cliente normalmente vai entregar, então tu só vai confirmar, olha, teu local de entrega é tal, tua forma de pagamento é essa. E o cliente até se sente confortável porque ele sabe que a gente vai entender o que ele quer e o que ele precisa no momento, né? O cliente se sente seguro em saber que a gente está resguardado de informações e realmente quer evitar qualquer tipo de erro, né? Exatamente. Foi falado bastante do time, né, Jess? Se tu quiser até complementar também, porque hoje temos a função de representante dentro da GL, que todas aqui nessa mesa fazem com muita excelência, e ainda tem a televendas e a gestão. Então, são 3 pessoas que fazem parte desse time. Mas, assim, conta qual que é o principal desafio da função da representante hoje, aos teus olhos. O que tu acha que é mais difícil estando na rua? Então, eu acho que é todo o processo de a gente gerir a carteira, né? Passar de uma forma para tanto da televendas, a operacional, a nossa gestora. A gente recebe muita pressão, tanto da fiação, né, dos nossos clientes, e a gente tenta passar para eles de uma forma mais tranquila, né? Até para a gente ter esse filtro com elas. No dia a dia elas já sofrem muita pressão nas nossas metas, então eu acredito que no decorrer ali do dia a dia, da rotina de rua, que é difícil, né? Os perrengues ali, né, do trânsito, a pressão do trânsito também, das visitas, dos agendamentos, a cobrança diária, para a gente também ser um bom profissional, né? A gente ser uma representante de acordo com o padrão GL, então tudo isso eu acho que a gente se cobra, acho que todas nós temos uma cobrança alta, e a gente tem que tentar de uma forma mais tranquila, tentar passar para elas, né, para elas não absorverem, para elas também terem o prazer ali no dia a dia. Porque como representante hoje, vocês são as líderes dos times de vocês, né? A Tassi tá há menos tempo na função de representante, mas vai poder falar porque veio interna, né, Tassi? E agora tá na rua. O que tu sente, assim, estando agora na rua à frente da liderança do teu time? Eu acho que nem a Jéssica falou, é essa missão de transmitir o que está acontecendo na rua, o que as fiações, a importadores, nossos parceiros estão passando para a gente, e a gente manter um engajamento com a equipe, para eles entenderem o que acontece na rua também, qual é a demanda do cliente, o que está acontecendo dentro da empresa do cliente e no mercado. Então, essa missão de deixar o mais transparente possível, com um filtro para não assustar ninguém, é uma missão. Manter o engajamento é um desafio. E também deixar muito, assim, orientar. E também a equipe, ela nos vê como líderes e a gente executar da melhor forma possível esse papel de liderança, né? Desde orientar para uma meta, orientar por, esse produto tem disponível, porque às vezes na rotina do dia a dia fica um pouco engessado de pensar tanto na meta, no volume, nisso, naquilo, sempre o mesmo cliente. Então a gente interpretar os dados, usar as ferramentas e tentar direcionar a equipe de uma melhor forma possível, sabe? Cara, e é meta, né? Meta diária, meta semanal, meta mensal, meta disso, daquilo. Josi, fala aí, como é que é essa pressão de meta e como que é essa rotina de conseguir atingir a meta? Olha só, bem tranquila, olha os sorrisos, assim, de todas. Assim, eu acho que é fundamental, primeiro, eu acho que para a área comercial não há um norte melhor do que metas, né? Então, a gente sabe o quanto isso motiva e nos ajuda até a orientar o time. Então, porque todas seguem para uma mesma direção. Então, a conversa do líder com os liderados é muito focada. E, assim, até complementando esse assunto até com o que as meninas falaram, só quem vive a nossa rotina sabe o quanto ela muda constantemente, rapidamente. Então, assim, a importância de você ter essa conversa, seja para a venda diária, semanal, seja para a meta, e você ser clara no que ontem servia, hoje não serve mais. O direcionamento de hoje não é mais o de amanhã ou da semana que vem. Então, assim, é uma coisa muito dinâmica e eu acho que isso é super importante para que a gente crie, né, essa rotina agradável, porque assim, a pressão para a meta, ela vai existir, ela precisa existir, mas assim, você tem que ponderar e você tem que orientar os seus liderados, né? Então, a gente tem
a grata estrutura da GL, que além do interno, de a gente ter o que a gente já falou, que é a representante, a televendas e a gestora, a gente tem na outra ponta importantes parceiros que nos possibilitam um dinamismo assim gigantesco. Acho que uma pergunta que eu recebo muito frequentemente dos nossos clientes é assim, poxa, por que dá certo? Por que é tão legal? Por que vocês conseguem? E eu acho que é essa junção, é o que a gente tem interno, assim, de times muito engajados, e na outra ponta é uma infinidade de possibilidades, porque se a gente imaginar isso de uma forma mais reduzida, imaginem a gente trabalhar com um tipo de artigo, um tipo de fio, um tipo de mercado. A gente talvez não teria esse sucesso todo, porque a gente sabe que, ora, o mercado ele está direcionado para um tipo de artigo, algodão, depois ele está direcionado para o poliéster, depois ele está direcionado para o fio diferenciado, depois ele está regionalizado, enquanto algumas regiões, tipo Brás, Pernambuco, estão bombando, outras regiões não. Segmentado também, enquanto né? um segmento, o Magazine está bombando, o confeccionista, o atacadista está mais lento naquele momento. Então, cara, o conjunto disso tudo, eu acho que faz com que a gente tenha esse sucesso, e eu acho que assim é o que nos leva aos resultados das metas, a alcançá-las, e eu acho que é isso que engaja o time todo. Então, assim, pressão tem que ter, tudo não terás, né? E assim, né, a gente é comercial, então a gente precisa também de algo para nos motivar, né? Então essas metas eu acho que são essenciais. A gente, em alguns períodos ali, né, de desaquecimento no mercado, a gente dá uma surtada, a gente fica nervoso, mas a gente sempre tenta passar, né, como a Tassi também complementou ali, né, de ser um espelho para o nosso back office ali, né, para as meninas da televendas, para o operacional. Tentar também passar um pouco da rua, né, de como tá esses mercados, como a Josi comentou. Às vezes o atacado está puxando mais, às vezes a gente atende Jaraguá, é mais confecção própria, eles estão em um período diferenciado, né? Então tudo isso eu acho que a gente ser transparente, passar, fazer reuniões, né, semanais, a gente faz o one-on-one também, até a questão ali de celebrar as pequenas conquistas, né? Às vezes a nossa meta diária, tá sofrida, mas falta 3 clientes, faltam 2, faltam 1. Então é aquela celebração, né, aquela comemoração diariamente que faz, eu acho que o time todo seguir e tá no rumo que tá. Não, e no começo assusta, né? Assim, meta, diária, semanal, é isso, aquilo, mas ouvindo vocês, é um norte para o resultado final e que ajuda muito para dar certo. E a gente também, né, tem aquela questão de meta, super meta e hiper meta. A gente nunca tá feliz, quando né? chega na meta, dobra a meta. Quando tá chegando na meta, a gente, mas só falta isso aqui para super meta. Vamos lá, então, né, a gente pega junto e entra pra briga. Não, eu ia complementar porque isso é legal, porque assim, não tem um ponto final, né? Então, e assim, a gente vive muito uma rotina que ela não é limitada a um mês. Por exemplo, hoje, a gente está falando há muito tempo, na verdade, de janeiro, de fevereiro, a gente já está falando de 2025. Então, isso é legal, porque assim, as metas, elas não são engessadas. E isso faz com que o time fique engajado e você possa ter formas diferentes de instigar o teu time, de fazer mudanças no meio do percurso, de dizer, ok, parabéns, celebrar essa conquista, mas dizer, a gente conquistou isso, mas a gente tem aquilo ainda para conquistar. Então, isso que é legal, esse dinamismo, né? E eu acho que, assim, além dos números, como nós temos as metas de performance, por exemplo, isso orienta muito o nosso dia a dia, a nossa semana, que nem a gente tem meta na semana de visitar cliente, meta na semana de apresentar showroom, de levar produto, tudo mais. Isso acaba obrigando a gente a realmente visitar o cliente, estar lá sempre presente, levar um produto diferente. É um desafio, né? Até complementando o assunto anterior, é um desafio de sempre ter alguma novidade, algo que o cliente veja valor na nossa visita, além, porque a gente não sai de casa para ela conversar. Então, o que mais a gente pode agregar nessa visita ao cliente? E essas metas de performance, além dos números, eu acho que é um desafio, mas ela acaba direcionando a gente para o resultado final
que é o faturamento, que é o crescimento. Principalmente, um ponto muito bacana que eu acho são as metas que a gente tem em específico por cliente. Então, isso é um direcionamento muito bom, que para a gente ajuda e desafia, né? O dia a dia. E essa que a Tassi falou, né, de apresentação de produto, showroom também é bom, porque muitas vezes a gente acaba tratando com o decisor ali, com o dono ou com o comprador. Então, quando tu vai pro produto, tu já pega outra área, né? Tu pega o desenvolvimento, tu pega a área de malharia, tu pega a área técnica. Então, tu também amplia o teu conteúdo com a empresa num todo, que é também o intuito da GL, né? Fazer o atendimento e ser um apoio para o cliente, né? São várias personas dentro do mesmo cliente, né? Mas eu tenho certeza, sim, que essas metas, claro, elas foram sendo construídas ao longo do tempo. E eu tenho certeza que em algum momento vocês pensaram, mais uma. Não, mas se a gente for parar pra pensar, tudo que hoje a gente mede, né, desde performance até as metas diárias de venda mesmo, eram coisas que a gente já fazia. A gente só passou a medir o quanto a gente estava, até onde a gente estava indo. Então, até visita, apresentação de showroom, eram coisas que já estavam na nossa rotina, né? Mas agora a gente mede. E aí também a gente tem um termômetro, né? Até onde tá indo, onde que dá para melhorar. Eu acho que é importante porque acaba contribuindo para o desenvolvimento de cada equipe e do desenvolvimento de cada indivíduo dentro da equipe também, né? Meta a gente inclui e premia também, né? Não adianta você só ter a meta para ser um número a ser alcançado dentro da empresa para dizer que chegou. É a minha opinião, e eu acho que vocês vão concordar comigo, que dentro da GL, para quem está nos ouvindo, né, deve achar uma loucura, meta de visita, meta de apresentação de produto, aí com isso tem a meta de resultado, venda, diária, número de clientes, valor, mas tudo isso é para que no final o cliente se sinta amparado, mas também não só o cliente, tem que ter esse amparato interno também. Se a gente não premiar, por que o time vai atrás dessa meta? E com certeza, isso também move, né? Não só isso, mas também ajuda. Não sei se vocês têm algum outro feedback interno do time de vocês também. Porque se fosse só para fazer um númerozinho bonito, não sei se o engajamento seria o mesmo, né? Não, total. Eu acho que assim, e o legal é que o diário é muito mais vivido pelas televendas, né? E a gente tem essas, né, da visita com as fiações, das visitas semanais, das visitas, das interações com os principais clientes. Então é legal porque você enxerga que elas e elas te cobram também, porque eu estou entregando a minha meta, você fez a sua última visita ou o seu último contato, e aí eu acho que tem essa sinergia legal, né? Porque eu acho que de novo, né? Tudo por um mesmo propósito. Então, é legal que você tenha essa contrapartida de a equipe enxergando também o seu número. E pessoas, né? A gente tá falando de pessoas, né? Então, pessoas dentro de um time comercial, como a Jéssica falou, né? Acho que comercial não tem como não ser movido por meta. Então, assim, a gente tem que, enquanto liderança, cuidar das pessoas para que elas estejam engajadas pela causa que a gente quer que elas estejam engajadas também. E ao mesmo tempo a gente tem que motivar e estar junto nessa motivação, né? Então uma cobra a outra, mas o negócio tá todo mundo olhando para o mesmo objetivo, né? Sim, e ainda mais um time só de mulheres. Hoje, GL, tanto nós como representantes, rua, como as televendas, as operacionais que estão lá dentro, todas são mulheres. Isso foi se construindo e hoje acredito que ninguém aqui iria querer que no seu time tivesse... Gente, nada contra, né? Não temos preconceito, mas... Uma outra pergunta que vem muito e uma curiosidade do mercado, assim, como consegue? Como se dão bem? Mulheres, TPM, né? Aquelas nervos à flor da pele. Como que dá certo? Vocês têm alguma resposta para isso? Eu acho que o propósito é muito maior. As metas, as vendas, o relacionamento com o cliente, tudo isso toma tanto tempo da nossa rotina que não sobra tempo para desentendimento. Eu acho que é o principal motivo e todo mundo gosta muito do que faz. A gente sente isso no time, que tem esse engajamento, que gosta. Então, realmente, é difícil ter um atrito. E também todo mundo tem um chocolatinho na gaveta, né? Se precisar. E se acontece alguma coisa, a gente conversa, resolve rápido. iFood. E tá tudo certo, sabe? Então, é muito de... A gente se conhece muito e entende que passa a maior parte do tempo do nosso dia dentro do escritório. Isso não é uma realidade da maioria das empresas, né? Se a gente for realmente para o mercado, principalmente em setores com muitas mulheres, o normal é o contrário. É ter atrito, é
ter certos arranhões ali entre o time, mas na GL dá pra gente falar aqui de boca cheia que isso não acontece. Raridade. Mas muito da cultura, talvez, Cultura, né? é o que eu ia falar, assim, eu acho que a cultura que existe dentro da GL, eu acho que contribui para isso. Claro que hoje a gente tem um time só de mulheres, mas a gente já teve convivência também com outros profissionais homens também, mas é muito da cultura, ser solícito, assim como a gente é com cada cliente, para atender bem a necessidade dele, eu acho que dentro também a gente tem isso, a gente é muito solícita, umas com as outras, né, equipe com a equipe, então a gente tem a Josi, muitos anos aí, quantas e quantas dúvidas a Josi já nos ajudou, né, Josi, assim, com experiência de mercado, e cada uma com a sua característica, então, numa forma de pensar, numa forma de responder, então eu acho que não tem como a gente não ressaltar isso que é, assim, da cultura da GL mesmo, assim, de poder ajudar e estar contribuindo com o crescimento de cada equipe. E a gente já teve, né, outras funcionárias, né, e a gente realmente, eu acho que a nossa cultura é tão enraizada que as pessoas que não se adequam, elas acabam saindo também, né? Por si só, né? Por si só, E a gente tem, né, os nossos arranca-rabo, tem os períodos ali, né, de cota, que daí a gente, né, quer sair já no tapa, mas é momentâneo, né, eu acho que... Tudo pelo cliente. Tudo pelo cliente, pela afiação, mas no final tudo dá certo. Não vamos dizer que não temos brigas, né, às vezes a gente tem algumas discussões, mas são muito pontuais, momentâneas, depois a gente já tá lá pedindo iFood tudo junto. E muito profissionais quando precisa acontecer, né, esses atritos. Nem dá tempo, né? Não dá tempo. Eu acho muito bacana também essa parte de apoio, né? Por exemplo, uma representante já tá a semana toda viajando. Aparece um cliente no showroom. Ele não fica desassistido. Tem a equipe interna, televendas, operacional, vai receber, vai ajudar, mas tem uma representante que consegue dar esse suporte, né? Então, isso é muito bacana, porque a gente entende no bem da GL como um todo. E, por exemplo, assim, a gente pensa... A gente, falando de meta ainda, mas a gente tem a meta geral da equipe. Então, a gente vibra e a gente quer muito que a outra equipe também vá bem, também tenha um bom resultado. Então, é muito legal isso de celebrar do conjunto. Um todo, né? De todas juntas comemorando e alcançando o sucesso, né? Em grupo. É muita celebração também, muito sucesso positivo, mas é muita dificuldade na rua, né? Falando de rua mesmo, porque... Hoje, vocês estão muito na rua, frente ao time que fica interno. Cara, e a rua machuca, né? A rua ensina, mas ela machuca também. E esses perrengues, tem alguma coisa aí que vocês queiram contar que não são só flores nessa caminhada? A Josi tá mais tempo aí nessa... Quantas horas a gente tem pra ficar contando também? Acho que um resumo, assim, geral tem que ser falado, né, do nosso querido Waze, GPS, né? Eu até deveria ter pesquisado se alguém tiver esse número, mas assim, eu não sei quando virou a chave, né, do GPS para o Waze. Mas assim, alguns dos meus perrengues, assim, foi na época, né, pré-histórica do GPS, aquele que via com a ventosa, grudava na telinha, no para-brisa do carro, e assim, inúmeras vezes te levava, assim, para caminhos que você nunca imaginava. Então... Quando eu atendia Paraná, conheci muitas lavouras de canaviais, plantações de milho, trigo. Eu lembro de uma, assim, épica, que foi com a Nelise, que foi uma representante que trabalhou com a gente. A gente fez Rio Grande do Sul, e aí também esse tipo de aparelho nos levou, assim, para um caminho, claro, que a gente hoje entende, né? Ele calculou o caminho mais rápido, mas ele cortou, assim... uma montanha, assim, era de um lado floresta, de outro penhasco, e a gente, assim, eu nunca vou me esquecer na minha vida, a gente saiu numa cidade chamada Maquiné, que eu nem sabia que existia, mas fica no Rio Grande do Sul, podem pesquisar, e assim, horas e horas, eu sei que a gente deve ter, assim, rodado nesse percurso, talvez 1h e 20, em total silêncio, porque se qualquer coisa acontecesse naquele momento, pneu, combustível, qualquer coisa, gente, ninguém nos encontraria. Não era silêncio, vocês estavam rezando. Sim, internamente ali, ó. Inconscientemente. Estavam mandando boas vibrações. Exato, Então, assim, para mim, dos perdidos mais
tensos foi esse. Os outros... Mas já na era do Waze, né? Acontece também, não é, Jéssica? Acontece as melhores famílias. Meu Deus, não, eu não sou boa com o Waze, imagina com o GPS, né? Eu e a Jéssica indo para São Paulo fazer uma Interior, troca de atendimento. Aí a Jéssica foi comigo para me apresentar para os clientes. Interior de São Paulo. Aí fomos, faz o quê? 2 anos, eu acho, né, Jé? E aí nós íamos visitar determinada empresa e a Jéssica colocou a empresa no GPS, já no Waze, e fomos, né? Estrada, e 1 hora e 2 horas indo. Aí, daqui a pouco, a gente passou por uma placa, Minas Gerais, a tantos quilômetros. Aí eu falei, Jéssica, mas a empresa era em São Paulo, não era em Minas Gerais, né? E aí, bem no fim, como puxou pelo nome da empresa, tinha uma empresa em Minas Gerais também com o mesmo nome. E aí, quando a gente se deu conta, a gente já tava andando umas 2 horas e aí tivemos que voltar tudo, não deu tempo de ir no cliente, enfim, mas... Caos total. Mas valeu de aprendizado, sempre colocar o nome da cidade. Até porque lembrando que GL atende Brasil, né, gente? Então, assim, do norte ao sul, agora, graças ao nosso amigo Waze, ele minimiza, né? Minimiza, mas não... E também tem vários lugares, né, que tu coloca no Waze e daqui a pouco ele cai e daí muda a rota. Pro Rio Grande do Sul era sempre uma sofrência, né? Porque eu descia em Porto Alegre, locava carro e daí ia, né, pra Passo Fundo, pra Caxias. Aí tem também uns períodos lá que é só mato e a ruazinha, né? E daí, né, Jéssica sempre deixando pra abastecer no último minuto, né, indo... Meu, teve uma vez que eu fui, assim, olhando no painel do carro quantos quilômetros. E não vinha posto. Ali eu rezei o terço Agora aprendeu. Agora eu aprendi. Meu Deus, mas foi suado. Agora leva até um galão de 5 litros no porta-mala, que se acabar já enche o tanque. Não, Deus do livre. Não, eu lembro de uma história, assim, que em uma semana, foi também pro interior de Minas, uma semana, 3 hotéis diferentes, sabe, 3 horas de viagem entre um cliente e outro, comprando cabo de carregador do celular no meio do caminho que estragou, e, gente, assim, porque é uma função... A representação comercial, o representante, a figura do representante, é uma função prioritariamente masculina, né? E na GL... Todas mulheres, de novo, uma função difícil, rua, a gente ri aqui porque deu tudo certo, né? Estamos aqui. Cheguei no posto. Estamos vivas, estamos certos, com uma equipe também de retaguarda, bons resultados, mas como é estar na rua? Qual é esse sentimento de estar na rua, tendo que fazer uma atividade que prioritariamente, nesse nosso Brasil, é masculina? Talvez a Tassi, que está menos tempo, possa... dizer qual é esse sentimento e quais são esses desafios. Eu acho que eu acho engraçado, mas uma das primeiras coisas que alguém pergunta, ou até um cliente, quando a gente vai, ou quando a gente conhece alguém no avião, alguma coisa, mas tu vai sozinha? Não, eu acho que é normal, né? Mas tu vai sozinha? Tá, por que eu não posso sozinha? O que acontece, sabe? Então, é geral, as pessoas às vezes não sentem que nós temos essa autonomia de nós irmos visitar clientes, de nós locarmos um carro e sair dirigindo por aí afora. Então, é muito nítido isso, de que as pessoas sentem insegurança por nós. Mas a gente tem uma estrutura tão boa, fé em Deus e determinação, que a gente sabe que vai dar tudo certo e que a gente tem capacidade para fazer isso. Eu acho isso muito nítido e coisas assim que a gente pensa, tem dia que a gente quer ficar no hotel e pedir um iFood, mas tem dia que a gente pensa, vou jantar no caminho, ou vou parar em algum lugar, ou deixei minhas coisinhas no hotel, vou dar uma volta, vou comer em algum lugar. As pessoas olham assim, o que essa mulher tá fazendo aqui sozinha? Sabe? De não entenderem que uma mulher pode estar em outro local sozinha. Isso eu acho que não só pra gente, mas todas as mulheres passam por isso, né? Mas é muito claro e às vezes já aconteceu de, por exemplo, outro ponto, tá no cliente e ele fala, mas tenta com o teu gerente, ele consegue um preço melhor. Mas a gente tem capacidade de conseguir um preço bom também, entende? Então isso a gente percebe também, sabe? Um pouco até do mercado. O mercado não está acostumado em receber, talvez, tantas profissionais mulheres competentes e com essa determinação e fé em Deus, que nem tu mesmo colocou, né? Mas, obviamente, na GL há muito treinamento, há muita bagagem e são pessoas extremamente competentes que conseguem. Então, talvez
Hoje, né, os nossos clientes que eventualmente estão nos ouvindo aqui, que já acompanham a GL ao longo dos anos, já tem essa certeza dessa competência, dessa garra e dessa determinação. Mas quando é uma primeira visita, um cliente novo, ainda fica... Causa espanto. Ainda causa espanto, né, Josi? Mas eu acho que também, assim, junto com isso que a Tás falou, é muito de perfil do profissional, né? Somos mulheres e estamos, eu acho que no lugar certo. Estamos desempenhando o que, de fato, gostamos de fazer, que é essa área comercial. Todas as mulheres estariam desempenhando da mesma forma, dessa forma saudável? Não, é porque realmente esse posicionamento exige um perfil. E assim, é legal também de pontuar nesse momento a questão de o quão importante é a tua rede de apoio em casa. Eu, das meninas aqui, né, sou mãe de 2 filhos, sou casada, então assim, o quanto isso para mim é importante. De que para que eu possa desempenhar, ter essa confiança de poder andar o Brasil todo, dirigir na Bahia, no Rio, em Pernambuco, pegar carro em qual estado que for e desempenhar a minha função, eu tenho uma rede de apoio que está, além de cuidando dos meus, me apoiando também, né? Então, assim, é uma profissão para todas? Né, falando nesse universo de mulheres, né? Não é para todas, talvez por isso que cause espanto, porque talvez o núcleo de convivência você acaba remetendo, né, mas eu tenho no meu núcleo aqui, no meu nicho de convivência, pessoas mais frágeis, então ela não consegue enxergar, né, aquelas pessoas da sua convivência desempenhando aquele papel. Mas então, assim, é um conjunto de coisas, né? Claro que a GL nos dando todo esse suporte e também essa parte da rede de apoio que eu acho que é fundamental. E até, assim, linkando com os perrengues, vou pontuar um dos meus perrengues particulares, que eu tenho 2 filhos, a Isabela de 15 anos e o Lucas de 7. Então, eu amamentei o Lucas até mais ou menos 1 ano e 8 meses. Assim, ó, gente, para quem é mãe sabe que, né, o leite materno não para de produzir. E eu retomei a minha agenda de visitas com talvez 6 meses, quando ele tinha 6 meses. Então, assim, em vários momentos eu passava a semana fora e aí eu tinha que ordenhar em avião, em aeroporto, em hotel, quebrar a manhã de visita para voltar para o hotel. Então, assim, é um perrengue que quem é mãe sabe o quão difícil é passar. Mas, enfim, passamos, sobrevivemos. O Lucas está saudável, bonitão. E como tu mesmo falou, era porque é o seu perfil, né, a sua vontade de exercer, que talvez outras mulheres já teriam optado por sair dessa função nesse momento, né? É uma junção das coisas, né? O meu perfil, o que eu tinha de rede de apoio, porque se isso não tivesse com a mesma sinergia, alguém teria puxado. Exatamente, eu teria, né, desistido, enfim. Sim. Ou de amamentar, ou de representar, ou de viajar. Não, e longe, assim, de feminismo aqui nessa mesa, nada. Né? Não isso, mas claro que hoje eu compactuo com a opinião da Josi. Não é porque somos mulheres que podemos. Não, mas se quisermos... Aí sim podemos, né? Fazer qualquer atividade. Desde que não fure um pneu. Porque se furar, minha amiga, mãozinha pra fora aqui pedindo ajuda, entendeu? Chama o guincho. E a gente falando antes, né? Como, né? Sendo mulher, a gente consegue desempenhar. E eu pensando aqui, eu acho que também porque a gente é muito objetiva, né? Precisamos ir pegar o carro aqui, chegar em tal cidade, visitar tantos clientes, voltar. A gente é super objetiva. A gente não pensa que no meio do caminho pode furar um pneu, graças a Deus não aconteceu. Ou ficar sem combustível, enfim, aconteceu alguma coisa. Eu lembro de uma das vezes que eu fui pro Paraná e a lanterna do carro queimou, já na saída, às 5 horas da manhã, tava escuro ainda. Aí fui de luz alta, aí quando deu, achei um lugar pra trocar, daí depois queimou de novo. E resumindo, foram umas 5 lâmpadas que eu troquei naquela viagem ida e volta. Mas ainda que era coisa tranquila de fez resolver. A reclamação pra locadora, por favor, né? Mas assim, é o tipo de coisa que a gente, não, é isso que aconteceu, assim, que a gente resolve e seguimos a vida, porque a gente é objetiva, a gente tem otimista, né? Com fé, né? Confiante, né? Mas eu lembro também de outro perrengue, que assim que eu entrei na GL, né, eu fiquei no operacional de gestora, depois eu fui televendas da Nelise, e daí como tinha muito cliente para entregar brinde no final do ano, o Caetano falou assim, vai tu pra Gaspar entregar, porque a Nelise estava em São Paulo. Primeira vez que eu peguei o carro da GL,
Chegando lá na principal, perto do Raul, me fura o pneu. Eu falei assim, não, posso chegar em Jaraguá e assinar meu RH, né? Porque, meu Deus do céu, a primeira O vez... azar. Não, aí a sorte também, Deus sempre iluminando, né? Tinha um posto, a 100 metros, assim. Aí parei lá, graças a Deus, ele parou o que tava fazendo e me acudiu. Vergonha também não temos, né? De vergonha pedir não temos. ajuda. Não, Zero. já falei, pelo amor de Deus. E fui entregar brinde ainda. Voltou no final do dia com a meta cumprida. Com a meta check. cumprida, É. aham. Gente, ser mulher, trabalhar na GL, diante de todo esse mercado têxtil que também oscila muito, né? Como que vocês lidam com essa pressão? Pessoalmente agora, pode ser a resposta, assim, porque é uma pressão de mercado, é uma pressão de meta, é uma pressão do padrão GL, da cultura GL, como a Pri falou. Como que é lidar com essa pressão toda diante dessa função, diante de estar na GL, diante de estar nessa função na GL no universo têxtil? Eu acho que tem uma pressão que a gente se cobra muito, é de sempre manter a postura. Sabe? Vocês vão visitar de salto? Sim, sempre nós estamos de salto. Sempre nós estamos arrumada. E isso a gente traz muito para a equipe e para o nosso dia a dia, que é algo que a gente sempre tem que estar bem. Mesmo que a gente tenha algum problema, a gente tenta resolver porque somos objetivas, que nem a Pri falou, mas essa pressão de sempre estar bem, de sempre estar positiva, de sempre estar sorrindo, porque não adianta se lamentar, mas é uma pressão que a gente se cobra e a gente sente que tem que espelhar isso para a equipe, espelhar isso para o cliente, para os nossos parceiros. Então, eu acho que acho que todo mundo tem uma pressão para falar, mas eu acho que é algo que a gente considera muito no nosso dia a dia. E eu acho que também é muito ensinamento. Quando a gente, né, eu entrei na GL há 8 anos atrás, final de semana, ficava pensando num pedido que eu passei errado. Então, também é aquele negócio, né, de segunda a sexta, tentar, né, Ter seus momentos de relaxamento, tentar né? relaxar, né, eu sei que a gente tá com o celular, então, né, clientes, se quiserem me mandar pedidos, estarei online. 24 horas 24 por horas, dia. mas, assim, a gente, acho que ao longo dos anos, e a gente vai amadurecendo, então a gente também consegue, sabe, colocar determinados momentos para nós. Que é essencial, né? Isso. Reenergizar, senão a pressão Não engorda. aguenta, né? A nossa régua é muito alta também, né? Então a gente acho que tem esse compromisso com o time, com a GL, com a gente mesmo, de estar naquele nível, né? A nossa régua é muito alta. Então eu acho que faz parte se cobrar, né? Eu acho que a responsabilidade de entregar tudo que a gente entrega e ao mesmo tempo também ter esse tempo, né? De tomar aquele fôlego para continuar entregando tudo que a gente precisa entregar, né? E como tudo acontece muito rápido, eu acho que tem que ter esse entendimento, porque senão aquilo vira uma frustração e talvez você, sem enxergar, você acaba se desmotivando e desmotivando a equipe. Então, como eu falei lá no princípio, lá no começo, a questão da mudança contínua e muito rápida, ela tem que ser enxergada e ela tem que ser externada e vivida junto com o time, né? Então, isso que é legal, né? Mudou alguma coisa, mudou a direção, senta com o time, orienta de novo. E entenda primeiro você e faça entender que tudo não terás. Então, às vezes, a gente quer muita coisa, mas às vezes, qual é a condição para aquilo? Eu quero alcançar a meta, eu quero vender 1.000 toneladas de fio. Nunca é fácil. Nunca é fácil. Mas só me restam 500 para vender. Então, entender o número, para onde que eu estou indo, para onde que eu estou direcionando. Então, assim, como tudo muda muito rápido, ter esse entendimento, repassar isso para o time e entender, né? Se é atingível ou não, né? Exato. Pra não ter frustração. Exatamente, porque senão, assim, nada pior do que um time frustrado. E assim, de novo, né? A gente lida 24 horas, ou todo o nosso tempo ali, né? Vamos falar de GL, com pessoas, seja com o cliente, seja com a fiação, ou seja com o nosso time. São pessoas diferentes, com dores diferentes, com necessidades diferentes. Então, assim, você tá a todo momento tendo que parar, respirar, analisar como é que eu vou lidar com esse tipo de situação. Às vezes, uma mesma situação, ela é entendida de formas diferentes, né? Você tem que lidar de diferentes formas dependendo da pessoa, do liderado, da fiação que você vai falar. E tem esses 3 pilares, né? Para vocês que são as líderes do time, tem o pilar do time,
que vocês vão ter que cuidar. Tem o pilar da carteira de clientes, que também é muito importante, que vai trazer o resultado. E tem o pilar das representadas, que também é uma outra importância de relacionamento e de relevância para que os resultados do time performem bem, né? Como que vocês enxergam essa importância, ou como vocês veem a importância do relacionamento com a representada e com o time da representada também? Não tem como a gente não se preocupar, né, com a representada também, até porque eles depositam na GL toda a confiança de entregar, né, o seu comercial ou parte dele para que a gente construa, né, o relacionamento com os clientes, a aproximação com a representada também. Então, eu acho que, como a Jaque falou, são os nossos pilares, né? A nossa equipe, é importante a gente cuidar, enfim, orientar, direcionar. Os clientes, da mesma forma, sempre vão ser o nosso foco e também a representada, né? Porque a gente depende deles para fazer o negócio funcionar, né? Então, a gente está intermediando entre representada e cliente, mas a gente precisa fazer o negócio acontecer de uma forma que seja bom para todos, né? Então, como que a gente consegue garantir, né? Eu acho que estando próximo, tanto da representada quanto do cliente, desempenhando um papel fundamental com a equipe também. E muito cliente também, ele acaba não focando muito na fiação. Ele vê que a representada é o espelho, né? Então, se a fiação não entregou um fio, é porque a representada não deu acesso, né? Não deu todo o direcionamento, o acompanhamento devido, né? Então, também esse pilar é muito importante, né? E as formas de negociação, assim, muito individuais, né? Disso que vocês falaram, de entender de que forma que, como um cliente gosta de ser atendido, de que forma que a representada gosta de negociar, de ser atendida, de ter os retornos. Qual é a melhor forma de negociar, né? É preço por preço, é você às vezes instigar e levar coisas mais a fundo do cliente, entender um panorama mais amplo, né? Entender qual que é a importância daquele cliente, naquele momento de se fazer um preço, para que a gente tenha uma assertividade maior lá na frente. Então, assim, tem fornecedores que vão ser mais dinâmicos, tem outros que vão te dar mais autonomia, tem outros que você vai depender mais do retorno deles, enfim, são formas de se negociar diferente. Então é legal entender essa dinâmica, né? Isso, que você dinâmica de cada um, né? E entender o perfil de cliente também, que cada representada quer atender, é fundamental para o resultado ser alcançado. Que daí você linka o cliente certo com... E eu acho que é o papel da representante fazer esse link, essa leitura e transmitir isso tanto para o time, quanto para o cliente, quanto para a representada. Então, às vezes, as televendas, elas são maravilhosas, graças a Deus, são focadas em tirar pedido todos os dias, em muitos pedidos. Então, a gente, às vezes, consegue desacelerar um pouco e pensar, não, esse cliente eu acho que não é esse momento, esse fio agora. Então, às vezes, a gente consegue orientá-las e fazer essa interpretação, sabe? Do tripé, né? Cliente, time e representada. Gente, como vocês imaginam que vai ser para frente essa função de representante comercial? Porque, claro, a GL, dentro de muita coisa que foi falada aqui, a gente sabe que pode não ser o padrão da maioria dos representantes ou da maioria dos escritórios de representação. Que ainda existem muitos representantes, ainda aquele famoso tirador de pedido, né? Que não é o que hoje a GL quer passar para o nosso mercado. Mas como vocês imaginam que vai ser o futuro da representação comercial? Eu acho que começa com relevância, porque eu acho que para o representante comercial, eu acho que a relevância que ele tem, né, no mercado onde ele está inserido é o que vai fazer com que ele se destaque ou não. Porque cada vez mais o cliente exige, né, do representante informação de mercado, informação relevante que vá ajudar ele a tomar uma decisão, informação que vá também, que o cliente saiba que a gente está preocupado com o negócio dele, não só com a venda. Então, eu acho que relevância é uma das palavras assim que a gente pode, digamos que, separar um representante comercial hoje. Então, a relevância que ele tem para o cliente e para o mercado. Eu acho que muito do atendimento personalizado. Porque quando o cliente sente, ou a partir do momento que parece que é algo robotizado, perde o sentido. Então, a gente vê, por exemplo,
muitas plataformas de pedidos online, de outros comércios, outros produtos, enfim, é robotizado. Então, eu acho que é trazer esse atendimento diferenciado, lembrar do aniversário do cliente, lembrar que a esposa faz a outra coisa da vida, que é, sabe, trazer isso de uma intimidade humanizado, exatamente, trazer uma intimidade com respeito, mas que o cliente entenda que a gente quer participar e principalmente o cliente entenda que se ele tem alguma dificuldade, ele pode perguntar para nós. Dar esse suporte. E às vezes ele tem uma dúvida aleatória que às vezes nem ele consegue transcrever. Então ele traz pra gente essa dúvida. Ou às vezes ele precisa de um fio que ele lembra... Ele não lembra com quem ele comprou ou qual foi a fiação, mas ele lembra da AGL. Então eu acho que isso é muito importante e eu acho que isso garante talvez uma sobrevivência nesse mercado aí que hoje a gente sabe que é muito disputado. E como a AGL já vem trabalhando, né, a consequência é o pedido, né, olha tudo o que a gente proporciona, né, o showroom, então a gente faz pesquisa anual, né, vai para fora, traz novidades em malha, a gente também já olha a cor, a gente olha a modelagem, então a gente traz esses benefícios, né, para ajudar a gente a se tornar mais relevante no cliente. As próprias imersões. As imersões. Né, toda a parte de conteúdo. A gente, às vezes, né, o cliente fala, vi no Instagram, eu achei esse conteúdo legal, o que tu tem algo semelhante? Então, eu acho isso, todo esse suporte que a GL proporciona, isso se torna, né, facilita para que sejamos relevantes e isso garante aí um saudável, futuro brilhante. Brilhante, saudável. O equilíbrio, né? Falando mais na função representante, é o que você vai conseguir equilibrar entre o uso da tecnologia, a troca de informação e o quanto você vai continuar conseguindo ser humano nessa hora, né? Esse atendimento humanizado. Porque assim, por algum tempo, pelo menos, a gente meio que talvez ficou com medo, né, do que ia acontecer com a questão desse atendimento pessoal, porque a tecnologia viria e acabaria com tudo, mas eu acho que assim, muito diferente disso, ou do contrário disso, eu acho que a questão do atendimento personalizado, do que você tem de entendimento do cliente, do que você cria com o cliente, o relacionamento de confiança, é o que vai fazer perpetuar, fomentar negócios, fazer com que de fato ele confie em ti e que aquilo, né, por consequência, gere pedidos, enfim. Então, assim, a função representante eu acho que vai ter muito disso, de você saber usar a tecnologia em conjunto com esse atendimento personalizado e humanizado. E até completando tudo que vocês falaram, a preocupação com o sucesso do cliente, né? Talvez cada vez mais o representante que está na rua vai ter que estar mais preocupado com o sucesso do cliente dele do que com o pedido que ele vai trazer para casa. Exatamente. E se for perguntar, gente, hoje pra vocês, essa vocês vão ter que saber, hein? A gente não combinou nada antes aqui. Meu Deus. Qual é o grande objetivo, o grande sonho da GL até 2030? Se tornar o escritório comercial. Todo mundo sabe. Tem mais tempo de casa. Se tornar até 2030 o escritório comercial mais relevante para inspirador. Até 2030. Do Brasil. Do Brasil. Parabéns, então, gente. Tá na ponta da língua. Tá na parede, né? A gente passa todo dia na frente, não tem como não lembrar. Não tem como não lembrar. Foi aqui. Quem fala primeiro? Valendo! É a meta do dia. Mas, gente, foi muito bacana o papo. Eu acho que quem nos ouviu também conseguiu entender um pouquinho mais desse nosso bastidor frenético que é a GL. Espero que quem está nos ouvindo aqui tenha gostado, né, de acompanhar esse bate-papo aqui com a gente. E continue nos acompanhando, porque com certeza todas vocês, né, todas nós estaremos na rua, no Instagram, aparecendo com o nosso grande objetivo de influenciar, de fazer com que os negócios dos nossos clientes, das nossas representadas, sejam ainda melhores para frente. Contem com a gente. Obrigada por esse ano de 2024. Obrigada. Obrigada, gente. E vamos estar juntos aí em 2025, que seja um ano glorioso para todo mundo. Vai ser mais um ano incrível. Vai ser. Certeza. Com certeza.
Valeu, meninas. Obrigada aí pelo Valeu, tempo de obrigada. vocês. Obrigada. E palmas pra todo mundo. Valeu, gente. Valeu.